A sala de jantar ficou em silêncio, exceto pelo tilintar dos talheres. As palavras da minha irmã Lauren pairavam no ar como gás venenoso. Meu filho de 10 anos, Marcos, parou de comer no meio da garfada, a colher congelada na mão. O que você acabou de dizer? Mantive a voz calma. Lauren se recostou, girando a taça de vinho com aquele sorriso familiar. Só estou dizendo que a vida de mãe solteira tem seus desafios. Marcos parece um pouco atrasado, não acha? Talvez se ele tivesse uma figura paterna. Ele tem uma mãe que o ama, interrompi, estendendo a mão para apertar o ombro de Marcos, que agora encarava o prato, as orelhas vermelhas de vergonha. Claro, claro, disse o marido de Lauren, David, sem tirar os olhos do bife. Mas as estatísticas mostram que crianças de famílias com 2 pais se saem melhor academicamente e socialmente. David está certo, minha mãe interrompeu, passando o guardanapo na boca. Só estamos preocupados com o desenvolvimento do Marcos. Ele parece tão retraído comparado às crianças da Lauren. Olhei para meu sobrinho e minha sobrinha, ambos mais novos que Marcos, brincando nos tablets à mesa, algo que eu jamais permitiria, mas aparentemente eles eram o padrão ouro da criação. Marcos está indo muito bem, afirmei com firmeza. Ele está no quadro de honra, toca piano e se voluntária no abrigo de animais todo fim de semana. Que maravilhoso, querida, disse meu pai com o tom condescendente que usou a vida inteira comigo. Mas a Lauren tem um ponto válido. O garoto precisa de estabilidade, de estrutura. Talvez se você tivesse pensado nisso antes. Antes de quê, pai? Mantive a voz calma, mas algo frio começou a se alojar no meu peito. Antes do meu marido morrer em um acidente de carro, há 4 anos? A mesa ficou em silêncio por exatamente 3 segundos. Não estamos falando disso, disse Lauren, com uma simpatia teatral que me arrepiou. Estamos falando do presente, do que é melhor para Marcos. E, sinceramente, morar naquele apartamento minúsculo, trabalhar aquelas longas horas no banco, mal conseguindo se sustentar. Eu não estou mal me sustentando. Mesmo? Lauren ergueu a sobrancelha, lembrando que minha mãe mencionou que eu não podia pagar as férias do Marcos. Fomos à Europa por 3 semanas. As crianças amaram Barcelona. Marcos empurrou o prato com força, o som cortando o silêncio da sala. Não estou com fome. Viu? Lauren gesticulou em direção a ele como se fosse prova em um julgamento. É exatamente disso que estou falando, a atitude, a sensibilidade. As crianças precisam de consistência, precisam de exemplos de sucesso, precisam. Abri minha bolsa e tirei a pasta Manila que carregava há 3 dias. Desde que o banco me notificou sobre a iminente execução da hipoteca, debati se a traria esta noite, quase a deixei no carro. E precisam de quê, exatamente? Coloquei a pasta na mesa. Lauren mal olhou para ela. Eles precisam ver como é um lar estável, 2 pais, uma casa bonita, segurança financeira, alertou minha mãe, Jennifer. Lauren só está tentando ajudar. Ajudar. Sorri, e parecia que meu rosto ia rachar. É disso que se trata? Não seja dramática, Lauren. Somos família. Podemos nos preocupar. E, francamente, se você não suporta um pouco de crítica construtiva, seu financiamento está atrasado há 3 meses, disse baixinho, abrindo a pasta. O banco enviou o aviso de execução na última terça-feira. O vinho de Lauren parou no meio do giro. Como? Seu financiamento? Puxei o primeiro documento, deslizando pela mesa, o do lindo colonial de 4 quartos que ela adora postar nas redes sociais, 3 meses de atraso, total de $17.462. O rosto de David ficou branco. Como você sabe disso? Gaguejou. Trabalho no banco, David. Não sou caixa, sou gerente regional de empréstimos há 2 anos. Meu pai se inclinou para a frente. Jennifer, o que é isso? Deixe-me terminar, pai. Mantive a voz firme, quase conversando. Lauren, você quer explicar para todos por que seu financiamento está 3 meses atrasado ou devo fazer isso? As mãos de Lauren tremiam agora, esquecendo a taça de vinho. Isso é informação privada. Você não pode. David perdeu o emprego há 6 meses, continuei puxando mais papéis. Ele não contou a ninguém.
Lauren não trabalha porque, como adora me lembrar, escolheu a família em vez da carreira. As economias acabaram em agosto. Desde então, vivem no cartão de crédito. Minha mãe arfou. Lauren, é verdade? É temporário, disse rapidamente, mas a voz fraca. David tem entrevistas agendadas. Estamos apenas em um período de transição. Vocês estão prestes a perder a casa. Expliquei o cronograma da execução, 45 dias antes do banco tomar posse, provavelmente menos, já que não responderam a nenhum aviso. Isso é cruel, disse meu pai, horrorizado, expor os problemas privados da sua irmã assim. É mais cruel do que zombar do meu marido morto? Perguntei suavemente. Mais cruel do que chamar meu filho de desajustado na frente de toda a família? Mais cruel do que os últimos 4 anos de indiretas sobre minha criação, meu trabalho, minha vida? O silêncio agora era absoluto. Já passei por almoços de domingo ouvindo Lauren falar sobre sua vida perfeita, sua casa perfeita, seu casamento perfeito, continuei. Vi Marcos internalizar cada comentário sobre pais solteiros, cada insinuação de que ele é menos por causa da morte do pai. Sorri durante tudo isso. Jennifer, começou minha mãe. Ainda não terminei. Tirei outro conjunto de documentos. Sabe quem tem pago parte do seu financiamento, Lauren, nos últimos 3 meses? Os olhos de Lauren se arregalaram. Não. $1.200 por mês, disse. Transferidos da minha conta para a sua. Provavelmente você nem percebeu porque vai direto para o banco. Por quê? Gaguejou David. Por sua família, respondi simplesmente. Porque, apesar de tudo, eu não queria ver minha sobrinha e meu sobrinho perderem a casa. Porque eu pensei que, talvez, com o tempo, vocês parassem de me tratar como um fracasso e finalmente percebessem que eu estava administrando tudo muito bem. Marcos me encarava agora, o olhar misturando confusão e algo que poderia ser orgulho. Mas o detalhe sobre transferências bancárias é que elas podem ser revertidas. Tirei o documento final da pasta. Liguei na sexta-feira, o último pagamento que fiz está sendo estornado e deve ser processado até amanhã de manhã. Você não pode fazer isso, sussurrou Lauren. Já fiz, respondi, recolhendo os papéis na pasta. Então, isso aumenta seu atraso para $18.662. Pague imediatamente ou a execução prossegue. Meu pai bateu a mão na mesa. Isso é vingança. Isso é. Isso é eu defendendo meu filho, disse, finalmente elevando a voz. Isso é eu me recusando a deixar que vocês continuem fazendo ele se sentir pequeno. Isso é eu lembrando a todos vocês que não preciso da aprovação, do conselho ou da pena de ninguém. Só estávamos tentando ajudar, disse minha mãe, fraca. Não, vocês estavam tentando se sentir superiores. Levantei-me, puxando Marcos comigo. Há uma diferença. O rosto de Lauren mudou do branco para o vermelho. Você vai nos deixar perder a casa por alguns comentários? Alguns comentários? Ri, sem humor algum. Lauren, você passou 4 anos fazendo meu filho se sentir inadequado, 4 anos insinuando que ele era produto defeituoso por não ter pai. Sabe que ele me perguntou no mês passado se a culpa da morte do pai era dele? Porque ele devia ter feito algo errado para merecer ter apenas metade de uma família. Minha mãe levou a mão à boca. Essas foram suas palavras, aliás, disse a Lauren. No jantar de Páscoa, metade de uma família, Marcos se lembrou. Não quis dizer, murmurou ela. Você quis sim. Peguei minha bolsa. Você quis dizer cada palavra, cada insinuação, cada comentário presunçoso sobre meu apartamento pequeno, minhas longas horas e minha vida remendada. Bem, aqui está algo para pensar enquanto arruma sua casa perfeita. Meu apartamento é meu, quitado, sem financiamento, e aquelas longas horas, sou a gerente regional de empréstimos mais jovem que o banco já teve. Faço 6 dígitos. Poderia ter comprado uma casa 2 vezes maior que a sua. Então, por quê? Começou David. Porque eu queria que Marcos crescesse humilde, respondi. Queria que ele entendesse o valor do trabalho duro, de conquistar coisas, de não medir seu valor pelo tamanho da casa ou pelo preço das roupas. Queria que ele fosse gentil, empático e grato. Mas cansei de deixar que vocês confundam humildade com fraqueza.
Olhei para meu pai. E pai, antes de dizer mais alguma coisa sobre o que Marcos precisa, você deve saber que ele foi aceito no programa acelerado da Edison Academy, com bolsa integral, baseada em seu desempenho acadêmico e em seu ensaio sobre superar a perda. Ele começa em janeiro. A boca do meu pai abriu e fechou. O menino retraído com quem você tanto se preocupa, ele escreveu um ensaio que fez 3 conselheiros de admissão chorar, sobre o pai, sobre o luto, sobre encontrar força na diversidade, sobre ter uma mãe que trabalha duro, que o ama e lhe ensina que família não é perfeição, mas presença. Marcos apertou minha mão. Quer saber do que Marcos realmente precisa? Perguntei à mesa silenciosa. Ele precisa de pessoas que vejam seu valor, que celebrem suas forças em vez de apontar suas perdas, que entendam que ser criado por um único pai presente é melhor do que ser criado por 2 que estão ocupados demais mantendo aparências para realmente educar. Olhei para Lauren, que agora chorava, a máscara escorrendo pelo rosto. Por um instante, apenas um instante, senti uma pontada de compaixão. Então me lembrei de Marcos empurrando o prato, a vozinha pequena dizendo que não estava com fome. Vocês têm 45 dias, disse. Talvez David consiga um emprego nesse tempo. Talvez vocês possam liquidar alguns bens. Talvez possam pedir emprestado aos seus amigos perfeitos com vidas perfeitas. Mas não vão pedir a mim. Não mais. Jennifer, por favor, minha mãe estendeu a mão para mim. Você não pode simplesmente deixar pra lá, meu pai disse baixinho, mas olhava para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Talvez fosse respeito. Eu deixei passar por 4 anos, pai disse. Deixei passar cada insulto, cada insinuação, cada julgamento. Deixei Marcos absorver sua decepção comigo, sua pena, sua condescendência. Mas hoje à noite, quando minha irmã olhou para meu filho e o chamou de desajustado, percebi que eu estava deixando passar as coisas erradas. Eu deveria ter segurado minha raiva. Eu deveria ter protegido meu filho do seu perfeccionismo tóxico. Eu deveria ter parado de vir a esses jantares na primeira vez que Lauren fez Marcos se sentir pequeno. Então sim, pai, estou deixando passar. Estou deixando passar a opinião desta família sobre mim. Estou deixando passar a necessidade da sua aprovação. Estou deixando passar a culpa que carreguei por não ser quem vocês queriam que eu fosse. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco, virando a tela para Lauren. Vê isso? Esta é minha conta poupança. $230 mil. Eu poderia quitar seu financiamento amanhã e quase não sentiria, mas não vou, porque meu filho está assistindo e eu preciso que ele veja que você não recompensa a crueldade com bondade. Você não protege agressores, mesmo que sejam da família. Nós não somos agressores, soluçou Lauren. Vocês são piores, respondi. Agressores que acham que estão sendo úteis. Esse é o tipo mais perigoso. Olhei para cada um deles uma última vez, meus pais, imóveis nas cadeiras, David, olhando para o prato vazio e Lauren, chorando sobre o guardanapo, meus sobrinhos finalmente levantando os olhos dos tablets, confusos. Marcos e eu não vamos mais aos jantares de domingo, disse. Talvez, quando vocês aprenderem a tratar as pessoas com respeito básico, possamos tentar de novo. Mas até lá, aproveitem a refeição. Aproveitem seu julgamento. Aproveitem sua sensação de superioridade. Comecei a caminhar para a porta, a mão de Marcos na minha. Jennifer chamou minha mãe, depois de nós. Você está cometendo um erro. Virei-me uma última vez. Não, mãe. O erro foi permitir que isso continuasse por tanto tempo. O erro foi pensar que ser família significava aceitar maus tratos. O erro foi ensinar ao meu filho que amor significa tolerar pessoas que fazem você se sentir pequeno. Mas somos família, ela sussurrou. Família é para te levantar, disse, não para te derrubar só para se sentir melhor consigo mesma. Enquanto caminhávamos até o carro, Marcos finalmente falou. Mãe? Filho? Isso foi muito legal. Eu ri, e senti como se algo dentro do meu peito finalmente se soltasse. Sério? Ele perguntou. Sério. Você se levantou por nós? Pausou, pensativo. Mas mãe, você realmente estava pagando o financiamento da tia Lauren? Estava. Por quê? Destranquei o carro e nós dois entramos.
Porque eu esperava que, se eu a ajudasse, ela eventualmente percebesse que eu não era o fracasso que ela pensava que eu era, que talvez fosse mais gentil. Mas ela não foi. Não, ela não foi. Liguei o motor. Às vezes as pessoas precisam se sentir superiores a alguém para se sentirem bem consigo mesmas, e eu deixei que eu fosse essa pessoa por tempo demais. Eles realmente vão perder a casa? Ele perguntou, enquanto saíamos da garagem. Provavelmente não. Seu avô vai salvá-los. Ele sempre salva. Então por que você contou tudo aquilo para eles? Porque eles precisavam saber a verdade, precisavam entender que seus julgamentos eram baseados em suposições, não na realidade. E você precisava ver que estamos indo muito bem, Marcos. Melhor do que bem. Ele ficou em silêncio por um instante. Eu nunca pensei que eu era um desastre. Meu coração se apertou. Não é. Você é perfeito exatamente como é. Eu sei, disse-lhe simplesmente. Só fiquei triste porque a tia Lauren disse, mas eu não acreditei nela. Olhei para ele, esse garoto resiliente e incrível, que perdeu o pai e nunca deixou que isso o definisse. Quando você ficou tão sábio? Ele deu de ombros. Aprendi com você. Voltamos para casa em silêncio confortável, deixando para trás a casa perfeita, a família perfeita, a ilusão perfeita. Meu celular começou a vibrar quase imediatamente, mensagens da minha mãe, do meu pai, até da Lauren. Não olhei para nenhuma delas. Mãe, disse Marcos, quando entramos no condomínio. Sim, filho. Podemos pedir pizza e assistir a um filme? Sorri. Com certeza. E mãe, ainda bem que somos só nós. Eu também, querido. Eu também. Enquanto subíamos até nosso pequeno apartamento, percebi algo. Passei 4 anos tentando provar que eu era suficiente. Mas eu sempre fui. A pasta ainda estava na minha bolsa, testemunha dos segredos e dificuldades que havia descoberto. Mas a verdadeira revelação não era sobre o financiamento da Lauren, meu trabalho ou minha poupança. Era mais simples, algumas batalhas não valem a pena lutar. Mas algumas batalhas, as que defendem a dignidade do seu filho, sua autoestima, a compreensão de que o amor não vem com condições, essas valem tudo. Segurei essa raiva e essa dor por tempo demais. Mas agora eu estava realmente deixando ir. Não a raiva pelo tratamento que foi injusto, isso era justificável, mas a necessidade da aprovação deles, da aceitação deles, da validação deles. Marcos e eu éramos suficientes. Sempre fomos suficientes. E qualquer um que não pudesse ver isso, de qualquer forma, não merecia um lugar à nossa mesa.